Muito boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22. A partir do versículo 10, diz assim: Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros e os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. É meio curioso a gente se deparar com uma palavra como a do versículo 11. O injusto continue fazendo injustiça. O imundo continue sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Em síntese, quem for santo se santifique mais. E quem for perdido se perca mais. Quem for santo se santifique mais, e quem for imundo se atole mais na imundície. E como eu disse, é curioso que a gente se depare, porque numa interpretação rápida, é como a palavra de Deus dando um mandamento para que as coisas sejam assim, mas não é um mandamento, é uma constatação de como vai ser o fim dos tempos. Nós estamos, meus queridos, entrando na era dos extremos. E nessa era dos extremos, tanto quem é santo, como quem é imundo, tanto quem é santo, como quem é perdido, vai ficar o mais radical possível, fiel à sua natureza. Assim vai ser o fim dos tempos. Talvez nunca antes na história do mundo as pessoas estiveram tão divididas. Você é contra ou a favor do aborto? As coisas estão muito claras. Você é de direita? Você é de esquerda? Você é ateu ou você é ateísta? Você é contra ou a favor do aborto?
Você quer um estado maior, um estado menor? Você gosta mais da cultura judaico-cristã ou da cultura muçulmana? Você gosta mais da cultura judaico-cristã ou da cultura do materialismo histórico? As coisas estão se dividindo, as pessoas estão assumindo lados e posturas em todos os campos, até no campo filosófico. No fim dos tempos será mais ou menos assim. As pessoas terão que tomar uma posição. Quem é você? O que você crê? O que você acredita? E os homens se atolarão, se aprofundarão grandemente naquilo que eles acreditam no final dos tempos. Isso faz lembrar Malaquias 3,18, que diz que vai haver uma situação em que sabereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Estamos chegando nesse ponto. De vez em quando, a humanidade passa, e Deus trabalha através disso, passa por períodos de divisões extremas. Uma das mais marcantes foi a história da Torre de Babel na Bíblia. Deus queria que os homens se espalhassem, que enchessem a terra, e eles disseram: não, nós vamos ficar aqui, vamos globalizar, vamos concentrar um reino, construir uma estrutura poderosíssima. Eles resolveram desafiar Deus. E eles, na força de um líder, chegaram a essa conclusão. E Deus os dividiu, Deus os espalhou na terra. E logo, quando eles, um pouco antes deles se espalharem, nós vemos na Escritura que a humanidade se divide em 3 ramos: os canitas, os semitas e os jafetistas. E de vez em quando há esse processo de divisão. Estamos chegando na maior das divisões. Quem for santo, se santifique mais. Quem for sujo, se suje mais. É um período em que aquilo que as pessoas acreditarão com muita convicção. Nós temos que nos preparar para esse período em que a humanidade está chegando. Um dos auges dessa divisão será num futuro, quando a humanidade vai ser dividida entre os que vão receber a marca do anticristo e os que não vão. E a Bíblia diz: se alguém recebe a marca do seu número ou adora a besta, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, e o seu clamor não tem fim, nem de dia, nem de noite. Estamos chegando a esse período extremo de divisão. Mas eu queria salientar para os irmãos algumas diferenças básicas para as quais nós temos que estar muito atentos agora nesse período em que parecemos estar diante da conclusão da história. Quando a Bíblia fala dos últimos dias, ela fala do período que Jesus veio aqui em diante. Somos nós sobre quem os últimos dias têm chegado, diz a Bíblia. Só que vem aí os últimos dias dos últimos dias. O cerco vai se apertar. E é importante a gente notar que sim, vai haver alguns pontos de diferença que vão dizer quem é quem. O primeiro deles tem a ver com a relação com a palavra de Deus, com o respeito com a palavra de Deus, com a maneira como se prega a palavra de Deus.
Esse livro termina dizendo, olha, está aqui o livro, está aqui a profecia. Se alguém acrescentar alguma coisa, vai ser lhe acrescentado os flagelos desse livro. E se alguém tirar alguma coisa, vai ser tirada dele as bênçãos desse livro. E a gente se pergunta assim, mas será que alguém ousaria tirar? Sim, ousaria. Será que alguém ousaria acrescentar? Sim, ousaria. Quando as pessoas não temem a Deus, elas não medem, às vezes, as consequências. Recentemente, o bispo de uma igreja internacionalmente famosa resolveu que não vai chamar Deus, não vai mais chamar Deus de Ele, nunca mais. Por quê? Por causa do politicamente correto. Politicamente correto é um sistema que leva o cristão a respeitar todos os outros pensamentos, menos o dele. Politicamente correto é um sistema que você acorda pensando assim, o que eu fiz de errado hoje? Que palavra eu usei? A quem eu tenho que pedir desculpas? Eu fiquei assustado quando essa turma ameaçou mudar as histórias de Monteiro Lobato. Então, o Saci Pererê, eu não sei o que eles vão fazer para o Saci Pererê. Vai ser um Saci, o quê? Albino? A dona Anastácia vai ser o quê? Uma alemã loirona? Não sei. Não sei como vai ser. Essa turma é louca. E cristãos se convertendo ao politicamente correto. Vivendo num mundo em que você não pode dizer absolutamente nada. Em que você tem que pedir desculpa a tudo e a todos o tempo todo. Daqui a um tempo, nós vamos ter que pedir desculpa aos animais por não lhes dar bom dia. Bom dia, cavalo. Né? Desculpe por não ter lhe dado bom dia. Esse é um tempo muito perigoso. E algumas pessoas desprezam as orientações de Deus e trocam elas por outras orientações. Igrejas politicamente corretas surgirão. Eu ouvi de uma nos Estados Unidos que disse que não vai mais usar a palavra inferno, para não constranger as pessoas, para não amedrontar as pessoas. Tá bom, então vamos chamar de quê? Vamos chamar de aquele lugar, né? Você que não quer... Veja o ponto da idiotice a que estamos chegando. Porém, o trato com a palavra de Deus no fim dos tempos é muito mais sério. Abra sua Bíblia para 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Agora vai para 2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela manifestação do seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade,
entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, se há pessoas capazes de tirar e de acrescentar, parece que está sendo lançada aí uma Bíblia politicamente correta, né? Onde várias palavras e expressões que parecem machistas, misóginas, que mais? Opressoras, patriarcais, judaico-cristãs. Ora, a Bíblia é judaico-cristão. A Bíblia foi, o Salvador era judeu, que treinou 12 judeus, que ganharam logo vários judeus. E como é que você quer alguma coisa que não seja judaico-cristã? Então, estamos vivendo um tempo muito difícil, mas por outro lado, pregadores que necessariamente não odeiam a cultura judaico-cristã estão desprezando a palavra. Você pensa que eles estão pregando a palavra? Não, eles estão massageando o ego das pessoas. É bem diferente. Às vezes você ouve uma pregação e você conclui, ele nem precisaria do texto. Para dizer essas coisas que ele disse, ele nem precisaria das escrituras. As escrituras são só um pretexto para que ele chegue aonde ele quer, que é massagear o ego das pessoas. A ideia não é apresentar você como pecador e Jesus como o rei do universo, o Deus que se fez carne e derramou o seu sangue para te salvar. A ideia não é mais essa. A ideia é, você é especial, você é raridade, você é a última bolacha do pacote. E Jesus pode fazer coisas por você se você descobrir as palavras certas. Se você descobrir as palavras mágicas, você vai mover os poderes do mundo. Pronto, é só isso. É só isso. Toda pregação é só isso. Como você pode detonar, como você pode alcançar seus objetivos, como você pode adquirir riquezas, como você pode ser curado, como você pode expulsar demônios. O céu nem interessa se existe, o inferno muito menos. A pregação é só um pretexto, e todos os meios serão usados para que você sinta que está manipulando poderes. A pregação virou isso. É por isso que uma vassoura que varre todo o mal faz sucesso. Porque o objetivo é que você seja massageado e sinta-se poderoso. Você se sentir um pecador miserável? Não, isso não faz parte. Não faz parte do projeto. Existe um combustível para que esse tipo de pregação faça sucesso. Paulo diz que é a cobiça humana. Diz que pessoas vão se cercar de mestres, cada um segundo as suas próprias cobiças. Tem para todo gosto. E numa plateia onde não se respeita a palavra de Deus, e o líder arranca o que ele puder das pessoas em termos financeiros, em termos emocionais, numa plateia assim não há inocentes. Porque o pilantra é culpado, a plateia também é culpada. Olhe para a plateia, nem Bíblia tem, porque não interessa. Chame essa plateia para um estudo bíblico, não interessa. Interessa saber o que eu faço para conseguir as coisas que eu quero. Como é o nome da corrente? Quantas sextas-feiras são? Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Quanto eu tenho que colocar no envelope? Qual é o ritual? Quais são as palavras mágicas? Tudo isso veio substituir a pregação genuína e pura da palavra de Deus. As pessoas se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Se um mestre está prometendo cura, ele é o mestre da vez. Você está prometendo empresas e fazendas, é o mestre da vez. Está prometendo casamento, é o mestre da vez.
tudo isso substituiu a pregação genuína da palavra de Deus. Vai chegar um ponto que Paulo diz que eles não suportarão. A pregação genuína da palavra será a criptonita dessas pessoas. Você vai pregar e elas vão dizer: pare, isso é muito chato. Pare, não faça isso. Eu quero saber daquele negócio do poder, do fogo, da cura, do sapateado, da unção está aqui, que eu sou especial, eu movo os céus e a terra, eu levanto a mão e recebo alguma coisa. É isso aí que eu quero. Isso que você está dizendo, isso não me interessa, não me atrai. Então, uma das diferenças do fim dos tempos é quem é que ainda prega a palavra de Deus. Quem é que ainda prega? O nível será tão baixo que Jesus perguntou assim: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Será que alguém ainda vai ter fé? Será que alguém ainda vai crer na palavra de Deus como ela é? Uma outra diferença, meus irmãos, tem a ver com os estilos de vida. Vamos voltar lá para Apocalipse 22, porque de repente são mencionados aqui algumas pessoas, alguns estilos de vida que vão ficar fora da Nova Jerusalém, da árvore da vida. Versículo 15 diz: fora ficam os cães. Os cães é uma expressão usada às vezes para descrever as nações gentias, as nações pagãs, as nações que não reconheceram o Deus de Israel. Em outras palavras, quem odeia a cultura judaico-cristã fica fora. Fora ficam os cães, os feiticeiros, sem comentários. A Bíblia não é romântica com os feiticeiros. Ela diz: eles ficam fora. Para a mídia, para a cultura popular, feitiçaria é cultura, é folclore, é um feitiço. Na Bíblia, feitiçaria é o caminho do inferno. Então, se você já mexeu com os pauzinhos, se você já frequentou um daqueles lugares esquisitos, escuros, atrás de favores das trevas, se você gosta disso, arrependa-se. Ainda há tempo. Arrependa-se, porque os feiticeiros vão ficar fora. Quem mais fica fora? Os impuros, os assassinos. Atenção, pessoal das facções que vão estar ouvindo essas mensagens aí na internet. Arrependam-se hoje. Arrependam-se. Jesus vai pisar na cabeça de vocês. Arrependam-se. Isso que vocês fazem com as pessoas, vocês vão prestar contas com Jesus Cristo, o Rei do Universo. Arrependam-se, porque os assassinos vão ficar fora. Pastores que enganam vocês e massageiam o ego de vocês também precisam se converter, porque a mensagem para vocês tem que ser: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. Quem mais fica fora? Os idólatras. Toda pessoa que adora qualquer coisa que não é Deus, a pessoa diz, a Bíblia diz: arrependa-se. E todo aquele que pratica a mentira. Em Apocalipse 21, versículo 8, a gente tem uma outra lista. Diz assim: quanto porém aos covardes aqui talvez aqueles que não têm coragem de aceitar o evangelho nas suas vidas, de assumir o evangelho nas suas vidas, aos incrédulos, aos abomináveis, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se você me perguntar assim: mas pastor, dentro da igreja não tem gente desse jeito? Não tem gente convertida que de alguma maneira está envolvida em alguma dessas áreas? Eu lhe digo: tem, e muitos. A diferença é que uma pessoa convertida luta contra as suas fraquezas.
luta contra a sua velha natureza. Uma pessoa não convertida não luta contra isso e ainda se orgulha das coisas que pratica, porque nunca houve arrependimento. Então os estilos de vida serão um dos diferenciais. No Brasil, talvez nunca as pessoas se orgulharam de serem assassinos como estão se orgulhando. As pessoas têm prazer, elas mostram nas redes sociais, elas querem que você saiba que elas são perigosas, que elas são assassinas. Parece que chegamos nesse nível. Quem é sujo se suje mais, quem é imundo fique mais imundo. O nível vai piorando cada vez mais. Os estilos de vida vão fazer toda a diferença. Antigamente, os pecados sempre existiram, mas parece que era diferente como abordávamos o pecado. As pessoas até tinham vergonha de certos pecados. Hoje, eles não só se orgulham, como eles querem ensinar as crianças a seguirem os seus próprios estilos de vida. Eles não só se orgulham, como eles querem mostrar isso em horário nobre. E eles querem que você ache que essas coisas são respeitosas. Uma filósofa, vou chamá-la de filósofa, chamada Marcia Tiburi, uma filósofa comunista. Ela deu uma entrevista explicando por que ela é a favor do assalto. Ela é a favor. A Márcia é a favor. Não sei se no dia que assaltarem ela, se ela vai... Mas ela é a favor do assalto, porque existe uma lógica no assalto. Uma pessoa que não tem, vê você com alguma coisa, vai lá e toma. É uma lógica. Aonde é que nós realmente chegamos? As pessoas estão assumindo o que elas pensam. Elas estão mostrando quem elas realmente são por dentro. Eu não sei se os santos estão se santificando mais, mas que os perdidos estão se perdendo mais, estão. E é hora, meus irmãos, de quem for santo, se santifique mais. Que quem for crente, fique mais crente. Não existe o verbo crentear-se. Se existisse, eu usaria. Mas chegou no ponto de que quem for crente, fique mais crente, porque os perdidos vão ficar mais perdidos. Quem for gay, vai ficar muito mais gay. Vai ficar gay vezes 10. Quem for lésbica, vai ficar super lésbica. Quem for adúltero, vai se orgulhar de ser adúltero. Quem for feiticeiro, idem. Quem for ladrão, vai se orgulhar disso. Estamos chegando ao ponto do atoleiro. Quem for imundo, fique mais imundo. Uma outra diferença tem a ver com atitudes de sabedoria, né? Efésios capítulo 5, versículo 15. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Sabedoria é para todos os tempos, mas parece que nesse tempo o número dos tolos se multiplicou. Pessoas tomando atitudes tolas o tempo todo, atitudes que vão custar muito caro, escolhendo caminhos errados, fazendo decisões erradas. E nesse tempo, meus irmãos, é tempo de a gente voltar a amar a sabedoria da palavra de Deus, que nos diz: veja prudentemente como é que você anda, não como necios, e sim como sábios, não como tolos, e sim como sábios. A ideia original da mente de um tolo é uma casa com uma porta aberta.
vai acontecer se você deixar a porta da sua casa aberta? Vai entrar tudo. Ali no bairro que eu moro, começou a aparecer umas capivaras, né? De vez em quando passam umas capivaras em fila, né? Se tiver uma porta aberta, as capivaras vão entrar. Vai entrar cobra, vai entrar ladrão, vai entrar cachorro. Tem uns cachorros que ficam de frente da casa da gente, mas com um olhar penoso, tipo, me adota aí, né? E às vezes algumas pessoas são pegas no coração, né? Olha, não olhe não. Eu não olho. Eu prefiro não olhar. Se eu olhar, não vai escapar um, né? Se eu olhar para aquele olhar do cachorro triste, vai rolar uma empatia, uma misericórdia, um envolvimento emocional, né? Você já viu aquelas velhinhas que criam 50 cachorros? Não faz isso não. Mas se a porta estiver aberta, entram todos os gatos, todos os cachorros, tá tudo. Assim é a mente do tolo. É uma porta aberta. Entra tudo e o faz tomar decisões absurdas. Meus irmãos, onde é que estão os crentes sábios? Às vezes eu olho para umas pessoas não convertidas, tem mais sabedoria no seu proceder do que muitos crentes que eu conheço. Tem mais sabedoria familiar do que muitos cristãos. Estava compartilhando, o pastor Ernesto estava compartilhando comigo esses dias, como é possível uma família cristã dar tudo errado? Como é possível? Como é possível os filhos todos serem fracassados, todos viciados, todos divorciados, todos tomando caminhos errados, tudo exatamente errado do que deveria ser? E às vezes uma família de uma pessoa supostamente não cristã, muito mais bem sucedida como família, é porque muitos cristãos estão vivendo como nécios. Diz a Bíblia, veja prudentemente como você anda. É como se fosse um campo minado. Quem entrar em um campo minado não pode andar normal. Ele tem que prestar bem atenção, porque se pisar na mina, perde a perna, perde a família. A mina explode. Veja prudentemente como você anda. Talvez nunca houve uma época de pessoas tão tolas. Tão tolas. Preste atenção. Você mais jovem, muita gente vai perder a vida só porque vai experimentar alguma coisa. É porque eu preciso experimentar para saber como é que é. Eu não preciso comer cocô. Não preciso. Para saber que eu não devo comer. Eu já sei. Eu não sou estúpido. Eu já sei que eu não devo comer. Eu não preciso tomar veneno. Eu não preciso. Para saber que eu não devo. Então você quer experimentar o quê? Você já sabe. Você já tem as informações. Como é que você pode ser tão pateta, vivendo na época da informação, ainda está debaixo desse pensamento? Não, mas eu preciso experimentar. Algumas pessoas foram experimentar certas coisas, nunca mais acharam o caminho de volta. Nunca mais. Perderam tudo. Absolutamente tudo. Por quê? Porque são tolos. A Bíblia, nenhum de nós é perfeito, mas é difícil viver nesse mundo com sabedoria. Agora imagine sem sabedoria. Por isso a palavra de Deus diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E uma última diferença que vai nos marcar muito é a diferença das recompensas. Se a gente pega esse texto e começa a pensar aqui nas recompensas que são prometidas aqui na palavra: eis que venho sem demora, comigo está o galardão, para retribuir a cada um
segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essa é uma recompensa. Agora, uma outra é dos que vão ficar de fora. Lembre, serão tempos de diferença. Num dos julgamentos, a Bíblia diz que o Senhor vai separar a humanidade como se separa os bodes das ovelhas. É época de divisão, de separação. Quem for santo, santifique-se. E quem for perdido, atole-se. Essa é a regra do fim dos tempos. Em Apocalipse capítulo 20, falando do juízo final, versículo 15, diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, a parte que lhe cabe será no lago de fogo. E de repente, aqui no versículo 14, tem uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Na verdade, essa é a última das 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Eu queria ler todas elas para você. A primeira delas está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Capítulo 14, versículo 13: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. 16:5. Então ouvi o anjo das águas dizendo, isso não é 16, desculpa, 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. 19:9. Então me falou: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E por último, essa que a gente viu: bem-aventurado, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quem é você? Quem é você? O pecado nunca foi tão convidativo. O pecado agora tem apoio, tem patrocínio, incentivos governamentais. O pecado agora tem mídia. É bonito fazê-lo. Quem é você? Alguns crentes não sabem quem são. Meu irmão, se você é santo, santifique-se mais, porque os dias que vêm aí são muito perigosos. Agora, se você é perdido, se você ainda não tomou a decisão de se render a Jesus Cristo, se você ainda não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, se você não teve coragem para jogar a sua vida nas mãos do Filho de Deus, para que não aconteça no futuro que você seja aconselhado a se atolar mesmo,
aonde você está, para que não aconteça isso, lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Arrependa-se do seu pecado. Simplesmente considere-se falido diante de Deus. Andam dizendo aí por aí que você é muito bom, mas Deus está dizendo que você é um pecador, assim como eu, que precisa arrepender-se. E que o seu pecado vai mostrar o quanto você está nu da justiça de Deus, da santidade de Deus. E isso vai fazer você clamar por Jesus, dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim, me lave com teu sangue, me sinto nu, me sinto falido, me sinto feio diante do Deus Santo. Ouvi o Evangelho e entendo agora que Jesus perdoa todos os meus pecados. Eu não sei como tudo isso funciona até o fim, mas eu quero ser perdoado. Eu não quero entrar nesse estilo de vida de quem está sujo se suje mais. Eu não quero me sujar mais do que eu estou. Eu quero ser limpo. Eu quero ser curado. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser nova criatura. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Arrependa-se, sem ninguém insistindo, apenas faça isso. É no seu coração que acontece a coisa, por graça, por trabalho do Espírito Santo. E quando acontece, você sabe que aconteceu. Você sabe que Deus está trabalhando no seu coração. Então renda-se, para que as suas vestiduras feias sejam lavadas no sangue do Cordeiro. Você que é crente, irmão, está na hora de consagrar-se. Havia uma igreja fria no Apocalipse e Jesus Cristo disse: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você não tem atitude. Você não sabe quem você é. Você não é nem morno, você não é nem quente nem frio, você é morno. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você me provoca náuseas. Está na hora de mostrar quem você é. Se você nasceu de novo, dê fruto. Quem é limpo, limpe-se mais, para que não aconteça o pior, que você, sendo sujo, goste tanto do pecado que vá se sujar muito mais. Vamos orar. Nosso Deus, reconhecemos aqui nossos dias, nosso mundo, como um mundo em que diferenças precisam ser estabelecidas. E às vezes nós não estamos tão acordados, tão alertas para o fato de que nós somos diferentes, de que fomos chamados para ser luz, e que se a tua palavra nos diz que nós somos santos, nós temos que nos santificar mais, nos limparmos mais, cada dia. Temos que dar o melhor no teu altar, na tua presença. Pessoas que estão aqui, meu Pai, que ainda não lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que creiam, que se arrependam, que se sintam perdoadas por Ti, que sejam batizadas e que deem muito fruto. E crentes cambaleantes, meu Deus, crentes indecisos, que o Senhor os chame de volta ao primeiro amor pela Tua graça. Pedimos em nome de Jesus. Amém.